Sejam bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre a caça às bruxas. Esse vídeo se trata de fatos históricos. A caça às bruxas na Idade Média é um tema bastante controverso e envolve muitas lendas e mitos. Na verdade, a caça às bruxas não foi um fenômeno generalizado durante toda a Idade Média, mas sim algo que aconteceu em momentos específicos e em locais específicos. A crença em bruxaria era comum na Europa medieval e muitas pessoas eram acusadas de praticar magia. No entanto, a sistemática de supostas bruxas começou apenas no final da Idade Média e se intensificou no início da Era Moderna, no século XVI. A caça às bruxas foi estimulada pela Igreja Católica, que via a bruxaria como uma heresia e uma ameaça ao cristianismo. As autoridades eclesiásticas promoviam julgamentos de bruxas e incentivavam as pessoas a denunciarem supostos praticantes de magia. Durante os julgamentos, as pessoas acusadas de bruxaria eram frequentemente torturadas para que confessassem seus supostos crimes. Muitas vezes, as confissões eram aguardadas por meio de tortura e ameaças de morte. As pessoas acusadas de bruxaria eram muitas vezes condenadas à morte por enforcamento, queima ou afogamento. A caça às bruxas continuou por séculos, principalmente na Europa, e resultou na morte de milhares de pessoas, a maioria mulheres. A maioria das pessoas condenadas por bruxaria eram pessoas marginalizadas, como mulheres solteiras, idosas, pobres e mulheres que não se conformavam às normas sociais da época. No entanto, a caça às bruxas também teve um impacto negativo na sociedade como um todo. Muitas pessoas foram presas, torturadas e executadas injustamente e a sociedade ficou mais desconfiada e paranoica em relação à magia e à bruxaria. Os julgamentos de bruxas eram processados por tribunais especiais e as pessoas acusadas eram frequentemente torturadas para obter confissões. A tortura era usada para forçar as pessoas a confessarem seus supostos crimes e para fornecer nomes de outros supostos bruxos. Algumas das técnicas de tortura mais comuns incluíam o uso de dispositivos como o berço de Judas, o garrote e o empalamento. O número de mortes devido à caça às bruxas é estimado em cerca de 50.000 a 100.000 em toda a Europa entre o século XV e XVII, embora alguns previstos sugiram números ainda mais altos. Maleus Maleficarum, também conhecido como O Martelo das Bruxas, é um livro escrito em 1486 pelos padres dominicanos Irish Cranmer e Jacob Springer. O livro é um tratado sobre bruxaria e foi usado como um guia para a caça às bruxas. A Igreja Católica teve um papel significativo na caça às bruxas na Idade Média. A Igreja acreditava que a bruxaria era um pecado e uma forma de idolatria, e que aqueles que a praticavam estavam em comunhão com o diabo. Além disso, a Igreja acreditava que a bruxaria era uma ameaça à fé cristã e à ordem social. A Igreja desempenhou um papel importante na promoção da crença na bruxaria. Os padres e os líderes religiosos pregavam sobre a ameaça da bruxaria em seus sermões, e muitos livros e tratados foram escritos sobre o assunto. Alguns desses tratados, como Maleus Maleficarum, foram usados como guias para a caça às bruxas. A Igreja também desempenhou um papel importante nos julgamentos de bruxas. Muitos julgamentos ocorreram em tribunais eclesiásticos, onde padres e líderes religiosos atuavam como juízes. Além disso, a Igreja usou sua influência para pressionar os governantes a punir aqueles que eram acusados de bruxaria. No entanto, é importante notar que nem todos os membros da Igreja apoiavam a caça às bruxas. Alguns líderes religiosos, como o filósofo Tomás de Aquino, questionaram a existência da bruxaria e criticaram a tortura e o uso da força para obter confissões. Além disso, a Igreja não foi a única instituição imposta na caça às bruxas, muitos governos seculares também participaram. Em resumo, a Igreja Católica teve um papel significativo na caça às bruxas na Idade Média, acreditando que a bruxaria era uma ameaça à fé cristã e à ordem social. A Igreja promoveu a crença na bruxaria, atuou como juiz em muitos julgamentos e pressionou o governo a punir os acusados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.